Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Deus constituiu, criou a família para servi-lo em espírito e em verdade. Portanto, todos nós que nascemos para ser cristão. Cristão fiel aos estatutos, aos mandamentos que nos foram ditados pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo, a homens devidamente escolhidos por Deus para que, na sua santidade, escrevessem integralmente aquilo que Deus queria de nós, aquilo que Deus queria e quer que nós façamos para recebermos dele o direito de sermos chamados seus filhos e, consequentemente, voltarmos a sermos, aquela criatura santificada que um dia voltará para o seu seio, o céu. Então nós nascemos que conhecemos esta fase do nascimento como infância. É tudo alegria, é tudo satisfação. Após a infância vem a adolescência. Já é uma fase mais independente ou se independendo, que estão sempre em contrário com os pais, sempre gerando um certo conflito na harmonia do lar. Em seguida, vem a fase adulta. É aquela onde a independência é total e muitas das vezes, já agora, como adulto, quer dominar aquele que já está na fase da velhice, na fase da velhice, ou na melhor idade, ou idoso, quer dominar. A autoridade que aquele que foi infantil, aquele que foi adolescente, agora nessa fase adulta ele quer dominar tudo. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como a puberdade, a transformação e a formação bem alicerçada da idade adulta. Todos esses seres vivos passam por duas etapas da vida: o nascimento, que é o início de tudo, e a morte, que é quando tudo se acaba. Esse período entre o nascimento e a morte varia bastante de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida, questões sociais, econômicas e sanitárias. Por isso, nosso lar tem que ser sempre constantemente limpos, para que aí não sejamos acometidos por germes, por insetos e por outras coisas. A palavra de Deus diz que as pessoas mais velhas devem ser honradas e respeitadas, mas nem sempre é assim. E nós estamos vendo isso no dia a dia, no cotidiano, entre familiares, entre filhos, pais e irmãos, tios. É constante esse desacato ao mais idoso. O período é muito importante que nós prestemos atenção, o período da velhice. A palavra de Deus diz para você ter respeito. A palavra de Deus diz que pessoas mais velhas devem ser honradas e respeitadas. A sabedoria vem com a idade e com o passar dos anos. E aprendemos a ter equilíbrio, a não nos deixarmos levar pelo primeiro impulso. Não se engane, mesmo na velhice podemos ser ativos e producentes. A Bíblia nos mostra diversas pessoas que foram usadas por Deus. Foram usadas por Deus, meu amado. Sim, usadas por Deus mesmo com idade avançada.
A idade não importa para quem quer servir a Deus, não é? E ser um instrumento dele. Além disso, nos seus afazeres sociais, pessoais, familiares, a sua responsabilidade é integral, é íntegra. Portanto, meu amado, não se engane, não se engane, mesmo na velhice. Não está caducando. Se estiver, há um desequilíbrio. Então precisa de um tratamento, e não de desprezo ou de ofensas ou de maltratos. Não é? Então, meu amado amigo, a idade avançada, isso não importa. Nós temos capacidade íntegra de exercermos as nossas funções com galhardia, com entusiasmo. Né? O que é que a Bíblia diz sobre a velhice? Vamos em Provérbios. Provérbios do capítulo 16, 31. O cabelo grisalho é uma honra de resplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Geralmente o idoso, ele é consciente do que está vendo e da sua posição em resposta afirmativa ou negativa daquilo que está acontecendo. No livro dos Salmos 37, 25, ele já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O filho de Deus, os filhos de Deus, os seus filhos não mendigarão pão. Não mendigarão. Eu às vezes fico entristecido quando a pessoa chega na minha porta para pedir e diz que é cristão. Eu tenho receio de... Eu, no meu pensamento, esse não é cristão. Porque o cristão não pede nada a ninguém. Deus prover todos os seus mantimentos, todos os seus suprimentos, tudo que é necessário para a sua vida. Sabemos que há uma igreja, e esta igreja, assim como os discípulos de Cristo, vendiam o que tinham para dar para os pobres, para a sua manutenção, e não pedir. Não pedir. No Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando você vive de boa fé, você vive com dignidade, com honra, com honestidade. Hoje está difícil isso. Hoje está muito difícil. Hoje o homem de vergonha, de dignidade é realmente isolado. Hoje ele sente vergonha de ser honesto, de ser digno e ser honrado. Porque é tanto do ladrão que dá agonia. E nós tivemos um período que foi um assustador, como ainda continuamos. Assaltos, constantemente assaltos. Né? No Salmo 91, 16, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que nasce para ser cristão e continua, aceita Cristo como seu Salvador, está aqui na palavra, terá uma vida longa. E se for bom filho, melhor ainda. Muitas bênçãos. No Salmo 92, 14, diz, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, mesmo na velhice. Eu, graças a Deus, estou com 85 anos. 85 anos de luta, não foi fácil não, desde a minha infância. Na minha infância, meu pai morreu, eu fiquei com 8 anos. E assumi a casa. Assumi a casa. Portanto, vou repetir esse Salmo 92, 14. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Não despreze o seu pai, não despreze a sua mãe. Não ponham em asilos, cuide-o. Eles merecem todo o seu esforço, toda a sua luta, para que ele tenha uma velhice tranquila e maravilhosa. Em Isaías 46, 4, a palavra de Deus nos diz assim, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. É o Senhor Deus falando para mim, para você, para nós. Para nós. Em Provérbios, no capítulo 17, 6, ele diz, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. É
preciso que você tenha orgulho de seu pai. E não o maltrate, não responda, não seja agressivo. Honre ao seu pai e à tua mãe, e longevidade tu terás. Mas não só ao seu pai, aos idosos de um modo geral. Em Tito capítulo 2, versículo 2, ele diz: ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. E a palavra de Deus nos orientando na velhice, nos dizendo como devemos proceder. E assim, meu amado amigo, meu amado irmão, vivamos em harmonia com a palavra e com todos aqueles que nos servem. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele nos: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estando sendo renovados dia após dia, porque o Senhor nos modifica, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos fortalece e nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós tenhamos a visão ampla daquilo que está ocorrendo e tomemos uma posição cabível, eficaz e consciente daquilo que estamos fazendo. A velhice é orgulho. Os cabelos brancos representam a prata de Deus. Em Josué 14, 10, 11, ele diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Josué 14, 10 e 11. Palavras de Deus através das Escrituras Sagradas. Dê valor ao seu pai. Dê valor à sua mãe. Não os despreze. Não responda, não vá de encontro com agressividade de palavras ou gestos. No Salmo, no Eclesiastes, antes, vamos dizer, aqui em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3, ele nos diz: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno, tem melhor sorte que ele. Temos que gozar a vida. Não é só trabalho, guardar dinheiro, juntar dinheiro. Vamos morrer hoje, quem fica esse dinheiro? Intriga entre os parentes, entre os filhos. Quantos de vocês já viu rico aí querendo matar uns aos outros após os pais morrerem? Tivemos casos aí. Não vou citar os nomes, mas se você procurar na história, você vai ver. Tem gente que está na justiça há anos para resolver o problema da divisão da herança. No Salmo 148, 12, ele diz: moços e moças, velhos e crianças, estão dentro desse contexto, no diz respeito aos seus pais e aos idosos. Em Jó, capítulo 5, 26, você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Quantos jovens ficam no espaço e no tempo? Quantos? Nós tivemos 9 filhos aqui no nosso lar. 9. Um apenas se foi num dia do nascimento. Quando ele nasceu já morto. Foi um aborto. Né? No livro dos Salmos, ainda 71, diz: não me rejeitei na minha velhice, não me abandoneis quando se vão as minhas forças. Filho, cuidai dos vossos pais, zelai, dai-lhes atenção, atendei-os com respeito. Não entreis em conflito com seus pais, não discordeis. Se depois você achar que está certo, procure no momento certo de harmonia puxar aquele assunto, expõe, explicando com delicadeza, com carinho, com afeição, com beijo, com abraço.
No livro dos Salmos 90, 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem: Amém.